considerando aí no verso 14 de 1 Tessalonicenses 4, nós vimos o seguinte ali: Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Depois de nós analisarmos morte física, morte espiritual e morte eterna, agora dá para entender o versículo. Então a minha pergunta tinha sido: o Senhor Jesus vem buscar os seus, ou o Senhor Jesus vai trazer os seus? Como é que nós respondemos a isso então? Ele vai trazer o quê? Espíritos e almas daqueles que morreram confiando nele como Salvador. E esse espírito e alma, os versículos seguintes vão dizer: esse espírito e alma de cada um dos que morreram confiando em Cristo vão receber de volta o seu próprio corpo ressurreto. Nós não estamos falando de reencarnação, nós estamos falando de ressurreição. Como é que o Paulo introduziu o assunto? Se cremos que Jesus morreu e não reencarnou, ressuscitou, então no dia do arrebatamento vai ocorrer, antes do dia do arrebatamento já ocorreu a morte física de cristãos, mas no dia do arrebatamento vai ocorrer a sua ressurreição. E o que é ressurreição? Bom, se na morte física o espírito e a alma saem do corpo, na ressurreição o espírito e a alma vão entrar no mesmo corpo, só que esse corpo agora reconstituído, porque muitos daqueles que morreram confiando em Cristo como Salvador, o seu corpo já virou átomos e moléculas. Pelo poder de Deus, esses átomos e moléculas vão ser reunidos, esse corpo vai ser reconstituído, vai receber de volta. O corpo na verdade é só o invólucro, é só o recipiente para o espírito e a alma novamente, e esse corpo vai ser transformado. Nós já vamos falar que tipo de transformação é essa. Diga, irmão. Era isso. Então o que é ressurreição? Ressurreição é o espírito e a alma entrando no mesmo corpo. Porque reencarnação, que é uma doutrina espírita, vai de um corpo para outro pulando, né? Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina ressurreição. Mas e os corpos daqueles que morreram já faz algum tempo e que já foram completamente desintegrados e viraram pó? Esses corpos vão ser reconstituídos. Posso fazer uma pergunta? Pois não. Eu queria saber, eu tenho um pensamento: o cristão vai ter essa bênção de receber de volta o espírito e a alma, como você está explicando. Agora, e o incrédulo? Isso só vai acontecer, a ressurreição do incrédulo, lá no julgamento final, no julgamento grande de trono branco. Mas o espírito e a alma... E a alma vão receber de volta o seu corpo também. E o espírito? Então, o espírito e a alma vão entrar de novo no seu corpo. Certo. E vai ser lançado no inferno? Não. Aí vai ser lançado no lago de fogo. Lago de fogo? Porque o inferno é um lugar que a Bíblia fala de condenação temporária. O trecho de Apocalipse capítulo 20, que fala do julgamento do grande trono branco, a partir do verso 11, é dito que o inferno vai doar o quê? O que está no inferno? Os espíritos e as almas daqueles que morreram sem confiar em Cristo. Mas o espírito... Só um momentinho, deixa eu só terminar. E esses espíritos e almas vão ser ressuscitados, portanto o corpo deles vai ser, eles vão ter de volta. E aí eles são julgados por Deus, sentado no seu grande trono branco, e aí é enviado espírito, alma e corpo, o ser completo, lá para o lago de fogo. Obviamente esses corpos também serão transformados. Por quê? Porque o corpo de hoje que nós temos, quando ele é queimado, extingue o fogo. A hora que acabar o que tem de combustível aqui, para o fogo, mas eles vão ficar queimando pelos séculos dos séculos. Então eles também vão passar por uma transformação para serem queimados, mas não consumidos por toda a eternidade no lago de fogo.
Porque quando Deus fez o homem, ele soprou nas narinas dele. Agora, se o espírito volta para Deus, que o deu, como ele pode matar aquilo que ele mesmo... Certo? É uma pergunta que eu fazer. Então, Eclesiastes capítulo 12, quando fala do espírito volte a Deus que o deu, está se referindo à morte de um salvo. O não salvo, o espírito dele não volta para Deus. Mas não, o espírito não era de Deus? Não. O espírito do salvo, quando ele morre, vai direto para a presença de Deus. Nós já vimos lá Filipenses e 2 Coríntios 5. Mas o espírito do não salvo, Lucas 16 nos diz: o rico morreu. No segundo seguinte, onde que ele estava? No inferno. No inferno, em tormentos. Então o não salvo, quando morre, o espírito dele vai para o inferno. E vai ficar no inferno até o julgamento do grande trono branco. Quando então essa pessoa vai ser ressuscitada, vai ser julgada e enviada para o lago de fogo, aí sim eternamente. Entendeu? Porque eu creio que a alma só que vai incorporar, vamos dizer, naquele que morreu sem Cristo, e vai sofrer, porque a alma é consciência, você vai estar consciente. Perfeito. Então eu acho que o espírito que Deus soprou não vai, no meu pensamento, não vai perecer eternamente, mas sim só a alma daquele que é incrédulo. Não sei, eu estou pedindo explicação. Não, o que a Bíblia diz é que o ser completo dos salvos vão estar com o Senhor, espírito, alma e corpo. E o ser completo dos não salvos, espírito, alma e corpo, no lago de fogo. Não há separação entre esses três. Né? Mas, note bem, toda vez que a Bíblia fala de espírito, tanto dos anjos quanto de homens, o espírito é imortal. Então nós vimos hoje, o Sr. Jair falou para nós, anjos são imortais, porque eles são espíritos ministradores. Mas nós também temos um espírito, e o nosso espírito também é imortal. Só que ele vai passar a eternidade toda em dois lugares, ou no céu ou no lago de fogo. Essa é uma escolha que nós temos que fazer em vida. Onde é que nós vamos passar a eternidade? Davi, Uma observação. Pode falar, irmão. Fala, Rosana. um outro exemplo de um espírito que também foi criado por Deus e que vai perecer eternamente é o próprio Satanás. Né? Que vai ser jogado no lago de fogo. Ele também foi criado como um anjo, como um espírito, e também vai para o lago de fogo. Eu acho que eu entendi a pergunta do Sr. Alberto Antunes, dá uma esclarecida aqui, por isso, do meu ponto de vista, eu respondo a pergunta dele. Pelo que ele perguntou é o seguinte: mesmo a alma daquela pessoa que não aceitou Cristo como Salvador morreu, se Deus deu a vida àquela pessoa, na mentalidade dele, aquele espírito deveria voltar para Deus. Corrigindo, a pessoa viveu a vida dissoluta como ela quis, não morreu em Cristo, ou seja, que nem o exemplo de Lázaro, o mendigo e o rico, foi para o inferno. O inferno é um lugar passageiro, até ir para o grande trono branco. Enquanto fica no inferno, ele fica pensando: por que ele está lá? Eu fiz isso de errado, não aceitei Cristo como meu Salvador. Ele fica analisando o porquê que ele está lá, o porquê que ele parou naquele lugar. Eu estou aqui merecidamente porque eu não aceitei Cristo como meu Salvador. Eu estou aqui por causa disso, dos meus atos errados, pelo meu pecado, pela minha vida. Por isso. Então ele fica lá nesse tempo passageiro, analisando a vida errônea que ele levou como pecador, não aceitando Cristo, até aguardar o julgamento dele no grande trono branco. Eu acredito que seja essa a sua dúvida. Eu creio que seja. Mas o Sr. Alberto perguntou se existe uma dissociação, o espírito vai para um lado, a alma para o outro. O que a Bíblia mostra é que o ser completo ou vai para o céu, ou o ser completo vai para o lago de fogo. Né? Quando Salomão diz lá no Eclesiastes, o espírito volta a Deus, ele não está falando do espírito do descrente, ele está falando do espírito do crente, do salvo. O espírito volta a Deus, até o dia da ressurreição, quando essa pessoa vai ter o seu espírito e a sua alma novamente no seu corpo. Né? Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre ressurreição ainda. Então a pergunta: Jesus vai trazer ou vem buscar os seus? A resposta é: ele vai trazer o espírito e a alma daqueles que já morreram confiando nele, para que esse espírito e a alma recebam o seu corpo novamente, né, ressurreto, e aí o ser completo, espírito, alma e corpo, sobe para encontrar com o Senhor e
de lá para a casa do Pai. Certo? Tudo bem aí? Alguma dúvida nessa questão? É uma dúvida que eu levantei, porque o versículo diz que Jesus trará, mas nós costumamos dizer que Jesus virá buscar. Então, afinal de contas, ele vai trazer ou ele vem buscar? Os dois. Ele vai trazer espíritos e almas e vai levar os vivos. Completo, espírito, alma e corpo. Aí o ser completo. Bom, versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. O que quer dizer por palavra do Senhor? Quer dizer que não era produto da imaginação do apóstolo, mas era algo que Deus tinha revelado a ele, e que agora ele simplesmente, como um canal, essa revelação passou por ele e chegava agora aos Tessalonicenses. Pode passar o próximo slide, por favor? Ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Paulo era um safado de um mentiroso, hein? Não é? O que ele está dizendo aqui? Nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Paulo está vivo até hoje? Mentiroso de uma figa. Como é que eu vou acreditar no que ele fala? E aí? E se você for confrontado por alguém, algum daqueles céticos que querem achar erro na palavra de Deus, e apresenta para você esse versículo, o que você diz para ele? Esperança que eu tenho de ele voltar ainda hoje. Não é mentiroso, é esperançoso. É diferente, não era mentiroso. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo para mostrar como que essa crença na bendita esperança faz um cristão viver. Tem uma música, um corinho bem simples, que diz assim: pode ser agora, ou daqui a meia hora, amanhã talvez, ou daqui a um mês, o tempo não importa, nem a hora também, mas o que importa é que Jesus vem. Paulo podia cantar essas palavras ou não? Podia. Ele tinha plena certeza de que a sua vida física não ia terminar antes da vinda do Senhor. Mas terminou, não tem problema. Está registrada aqui a bendita esperança do apóstolo Paulo. Ele vem, pode ser agora, pode ser daqui a meia hora, amanhã talvez, mas eu vou estar vivo até lá, daqui a um mês. O tempo não importa, nem a hora também, mas o que importa para Paulo e para nós cristãos, o que é que importa? É que Jesus vem. Essa é a bendita esperança do cristão. E não só cremos que Ele vem, mas cremos que pode ser agora. Nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Meus irmãos, essas palavras não são as palavras de um mentiroso, são as palavras de um esperançoso, e de alguém que tinha plena certeza: o Senhor vem, pode ser agora. Será que todos aqui nesse salão nós temos esta plena certeza de que o Senhor vem e que eu vou subir junto com Ele? Você já colocou a sua fé, a sua confiança em Cristo e só nele como seu único e suficiente Salvador? Já olhou para aquela cruz central lá no Calvário e já viu ali o teu substituto? Reconheceu que aquela cruz era sua por direito, mas por amor o Senhor fez dela a sua cruz, a cruz dele. Ele morreu em seu lugar, ele deu a vida por amor a você. Você já creu nisso? Não há esperança da glória se nós não passarmos pela cruz de Cristo. Não há esperança de glória. Esse mesmo que estava dizendo: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda, olhando para o céu, ele estava dizendo: pode ser agora que o meu Senhor vem. Enquanto estava escrevendo essas palavras, quem sabe ele não parou e olhou pela janela da casa? Pode ser agora. Essa era a sua confiança,
Essa era a sua esperança. É a sua também? É a sua também? Ou você tem esperança que dias melhores virão com o Temer? Hã? É trocar 6 por meia dúzia, irmãos. Não coloquem a sua fé nas coisas dessa vida e nem nos dirigentes desse país. Sai uma que tem sido um instrumento do diabo para muitas coisas, entra outro que é o maior satanista do Brasil. Vocês entendem o que é trocar 6 por meia dúzia? E se não for nenhum dos dois, quem que vai ser? O presidente da Câmara? Está afastado também. E se não for o presidente da Câmara, quem que vai ser? O presidente do Senado? Nessa última delação, o nome dele já foi citado e já foi pedida a prisão dele. O maldito homem que confia no homem. E o homem que pertence a qualquer partido, PT, PMDB, PDB, qualquer partido. Maldito homem que confia no homem. Que a nossa esperança não esteja nesses homens e nem na política desta terra. Que a nossa esperança seja a bendita esperança. Nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Meus queridos, façam política sim, mas daquela pátria. Não se metam em política aqui dessa terra. Ela é suja, ela é corrupta. Há homens que não vão merecer nem o seu voto. Maldito o homem que confia no homem. Quando você vai às urnas e põe, agora a coisa vai mudar. Maldito o homem que confia no homem. Qual deve ser a nossa esperança? A nossa bendita esperança? Pode ser agora que o Senhor vem. Mas a igreja tem falado pouco na vinda de Cristo. Quantas pregações na sua igreja você ouviu sobre o arrebatamento este ano? Quantas? Alguém aqui em alguma igreja ouviu alguma pregação sobre o arrebatamento? Poucos. Poucos. Os cristãos estamos olhando com os 2 olhos para esta terra. Estamos andando de farol baixo. Estamos cuidando do nosso emprego, da nossa família, malemar, do nosso estudo. Estamos nos preocupando em comprar, em adquirir, em ter, em fazer mais cursos, porque mestrado e doutorado já não nos interessam mais, e nós queremos pós-doc, e nós estamos esquecendo que pode ser agora que o nosso Salvador vem. Nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Essas são as palavras, não de um mentiroso, mas de um esperançoso. E lembre-se que esperança na Bíblia não é, será que ele vem? Não. Esperança na Bíblia é, ele vem. Eu só não sei quando, mas pode ser agora. Pode ser daqui a meia hora. Isso é a bendita esperança. Ou que nós saiamos desse salão, e se nós não lembrarmos mais nada do que foi falado à tarde, que nós saímos com estas palavras na mente: o Senhor vem, e vem logo. Ele termina o Novo Testamento, a revelação escrita da parte de Deus, dizendo: cedo vem. Vamos continuar. Verso 15. Nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Irmãos, havia pessoas cristãos em Tessalônica que morreram, e os que estavam vivos ficaram pensando: quando o Senhor vier, quem é que sobe primeiro? Nós que estamos vivos? Será que o Senhor vai esquecer os que morreram? Vai deixá-los para trás? Vai esquecer deles? Do que valeu a fé deles em Cristo? O apóstolo diz: nós os vivos, de modo algum precederemos os que dormem. Você tem ali a foto de alguém que está vivo e trabalhando para o Senhor. E você tem uma foto de alguns que já não estão mais vivos, porque perderam a sua cabeça por causa da sua fé em Cristo. Quem é que vai subir primeiro no dia do arrebatamento? Paulo está dizendo: podem ficar tranquilos, ninguém vai ser deixado para trás.
Então vamos examinar o que é que vai acontecer. Verso 16. O Senhor mesmo descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Pode pôr o próximo slide, por favor? Por que é o Senhor mesmo que vem buscar a sua igreja? Por que Ele não vai mandar nenhum representante? Por que Ele não vai assinar uma procuração para alguém fazer isso no lugar dele? Meus irmãos, notem o valor que Ele dá para a sua igreja. Quem é que Ele virá buscar? A sua noiva. Vocês já viram algum noivo que passa uma procuração para outro buscar a sua noiva? Não. Tal é o valor, tal é o amor do noivo pela sua noiva. Ele virá em pessoa para buscar a sua noiva celestial, a sua igreja. Sabe, quando eu olho para a sua igreja, quando eu olho para mim, parte da sua igreja, eu fico pensando: quem sou eu para o Senhor dedicar tamanho amor e me valorizar tanto assim? Nós lemos hoje palavras do Salmo número 8. Que é o homem que dele te lembres. E mesmo agora, na qualidade de salvo, lavado pelo sangue de Cristo, eu continuo sendo um homem cheio de falhas, de pecados, de deslizes. E eu olho para mim e eu digo: Senhor, quem sou eu? E sabe o que ele diz? Você faz parte da minha noiva, a minha amada. O Salmo diz: eu sou nada e menos do que nada. Se todos nós falarmos assim, é uma consideração por nós mesmos, que nós somos nada e menos do que nada. E se somos alguma coisa agora, também nós devemos só a graça que Ele derramou nas nossas vidas. Não é? Ele olhou para nós, nossa situação de miséria, caídos espiritualmente, longe de Deus, quebrando os mandamentos, vivendo longe da sua vontade. E Ele falou: eu os amo, e eu vou fazer deles perdidos, condenados, réus. Eu vou fazer deles a minha noiva amada. Interessante, em Gênesis capítulo 22 nós encontramos Deus dizendo para Abraão: Abraão, vai à terra de Moriá e sobre um dos montes ali me oferece Isaque, o teu filho, o teu único filho a quem tu amas, oferece-o ali em holocausto. Apesar da dor do coração, porque Deus salientou o relacionamento entre pai e filho. Isaque, o nome significa riso, aquele que trouxe felicidade ao lar daqueles dois velhinhos já, que não tinham mais poder em si mesmos para gerar filhos. Com 100 anos, e ela, sua esposa, com 90 anos, os dois tiveram um filhinho. Já pensaram? Um casal nessa idade, carregando um filhinho no colo? Aquela criança trouxe felicidade, trouxe vida àquela casa. Deus disse: Isaque, motivo de riso para você, o teu filho. Mas não era um dos, o teu único filho. E eu sei, eu estou olhando para o teu coração, a quem tu amas. Essa descrição era para arrebentar o coração de Abraão. Vai ali e oferece sobre um dos montes. Abraão foi. De madrugada se levantou seus servos, seu jumento, lenha, e se preparou 3 dias para chegar na terra onde Deus havia falado. Daí ele subiu o monte. Disse para os servos no pé do monte: ficai aqui. Eu e o rapaz subiremos. Eu e o rapaz vamos adorar a Deus.
Mas notem, eu e o rapaz voltaremos. Que fé! Deus lhe havia feito algumas promessas, e ele sabia que essas promessas só poderiam ser cumpridas através de Isaac. Deus lhe havia prometido uma descendência numerosa como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. E não era através de Ismael, não. O filho da promessa, o filho da aliança era Isaac. Nós vamos adorar a Deus, mas o rapaz vai voltar comigo. E o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, ele diz que ele teve fé de que se ele matasse o seu filho lá no alto daquele monte, Deus ia ressuscitá-lo para cumprir as promessas que havia feito. Mas não precisou matar, né? Na hora H, pode parar. Eu conheço o teu coração e eu sei que você não ia me desobedecer, mas é para as outras pessoas agora conhecerem e verem o tipo de fé que você tem. Deus não precisava daquele teste para ver a fé de Abraão, mas eu e você precisamos, porque nós não conhecemos o coração, nós conhecemos apenas os atos de uma pessoa. Mas pelos atos, Abraão provou a sua fé. Uma fé inabalável no poder, no amor, nas promessas de Deus. E de fato, os dois voltaram. E não só voltaram descendo o monte, mas voltaram para casa. Agora, aquela narrativa Moisés fez no capítulo 22. Quando nós chegamos no capítulo 23 de Gênesis, não se fala mais de Isaac. No capítulo 24, Abraão chega ao seu servo, o Damasceno Eliezer, e ele diz: eu estou precisando arrumar uma esposa para o meu filho. Mas não é entre as filhas aqui dos cananeus, onde eu habito. Você vai lá a Padã Aram, e lá entre os meus patrícios, os meus familiares, você vai trazer uma esposa para o meu filho. Só aparecem Deus e o servo de Abraão. Perdão, só aparece Abraão e o servo de Abraão, que naquele capítulo representam Deus e o Espírito Santo. E aí o servo foi lá em Padã Aram e encontrou-se com Rebeca e a trouxe. E quando nós chegamos no final do capítulo 24, Rebeca está sendo conduzida pelo servo rumo às tendas onde Abraão e o seu filho Isaac moravam. E ela viu um homem. Enxerguem agora nessa cena o arrebatamento da igreja. Rebeca viu um homem vindo na sua direção. E ela perguntou para o servo: quem é esse que está vindo? É o meu senhor Isaac. Depois do quase sacrifício lá no alto do monte Moriá, é a primeira vez que Isaac é mencionado. E quando ela viu, foi informada de que era o seu futuro marido, ela se cobriu. Ela encontrou-se com Isaac. E Isaac a levou para a tenda onde ele morava. Vocês são capazes de enxergar nessa cena uma antevisão do nosso arrebatamento? Quem é que Rebeca representa? Aquela que foi trazida lá de Padã Aram? A igreja. Conduzida pelo servo, hoje somos conduzidos, guiados, energizados pelo Espírito Santo, até o dia do nosso encontro com o noivo. E sabe, Rebeca, quando olhou longe, ela viu um homem vindo na sua direção. Meus queridos, quando nós olhamos para cima, nós estamos dizendo: pode ser agora. Ele já está vindo. Ele já está vindo. E falta muito pouco para o encontro entre Rebeca e Isaac, ou a igreja e o nosso amado, o amado da nossa alma, o Senhor mesmo. Não, Isaac pediu para
ou Abraão pediu para o seu servo trazer a noiva até um certo lugar. Mas depois Isaac pessoalmente foi buscar a noiva. O Senhor Jesus, na sua ausência, Ele designou o outro Consolador, o Espírito Santo, para nos conduzir, para nos dirigir, para nos orientar, para nos dar as forças para fazermos o trabalho. Mas o Espírito Santo vai fazer a sua obra até o dia do arrebatamento. No dia do encontro, o Senhor mesmo descerá dos céus. É o encontro do noivo com a sua noiva. Agora, nessa ocasião, 3 coisas vão acontecer lá no céu, antes da igreja ser arrebatada. Próximo, por favor. Primeiro, dada a sua palavra de ordem. Sabe, irmãos, o que essas palavras colocam diante dos nossos olhos? A soberania absoluta e completa do Senhor. Ele sabe qual é o dia, mês, ano, hora, segundo, minuto. Enquanto Ele não der a palavra de ordem, nada acontece. Mas quando Ele disser, é agora. Quando o pai disser, filho, vai buscar os que você comprou quando morreu lá na cruz e derramou seu sangue. A mesa está pronta, está tudo pronto, vai buscá-los e trazê-los aqui para minha casa. Quando for dada a palavra de ordem de Deus, as coisas começam a acontecer. O Senhor, o Eu Sou, Ele é o Deus do passado, do presente e do futuro. O futuro não começa a acontecer e não vira presente enquanto Ele não der a palavra de ordem. Sabe, nós podemos ver os fatos se sucedendo e preparando o caminho para o anticristo aparecer. Nós podemos ver os fatos no âmbito religioso, preparando esse movimento ecumênico, preparando o aparecimento de uma religião única no período da tribulação. É verdade, mas não são esses fatos que vão determinar o dia, a hora da vinda do Senhor. O que é que vai determinar a sua vinda? A sua palavra de ordem. Ele vai dizer, é agora. Olhem para João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Versículo 25. Alguém pode ler para nós? Na verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. O que será essa palavra de ordem do Senhor? Será o despertador celestial tocando, acordando os mortos. Mas sabe, Ele já deu demonstrações de que Ele pode acordar mortos. Lembra-se o que aconteceu em Betânia, relatado por João no seu Evangelho, capítulo 11? Me levem até o sepulcro. Levaram. Havia uma pedra colocada lá na boca do sepulcro. Tirem a pedra. Marta disse, Senhor, já é de 4 dias. E no 4º dia os corpos já entram em decomposição. Isso é interessante. Quantos dias o Senhor ficou no sepulcro? Porque havia uma promessa, uma profecia, Salmo 16. Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Até o 3º dia não há desintegração de corpos. Mas Lázaro foi ressuscitado no 4º dia. E Marta disse, Senhor, já cheira mal. O corpo dele já começou a apodrecer. Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram. E sem nenhum estardalhaço, sem nenhum barulho, sem nenhuma... Mas com uma voz que mostra autoridade e poder sobre a morte, ele disse simplesmente, Lázaro, vem para fora. Interessante porque quando eu vejo
supostos milagres praticados hoje por pastores, que inclusive são televisionados, né? E levados pelas televisões, eu vejo pastores gritando, esperneando, arrastando, virando para lá e para cá. E Jesus na frente de um sepulcro, na frente de um corpo já em decomposição, ele diz com a voz solene, com autoridade, mas sem nenhum estardalhaço: Lázaro, vem para fora. E sabe o que diz no versículo seguinte? Saiu aquele que estivera morto, estivera passado, com as mãos e os pés atados. E Jesus disse: desatai e deixai ir. Oh, que poder manifestado ali! Voz de poder. Vocês entendem por que vai ser dada a palavra de ordem? Porque no dia do arrebatamento, a morte, na vida de muitos, na existência de muitos, vai ter que ser quebrada. Mas isso só pode ser quebrado pelo poder daquele que disse para Lázaro: Lázaro, vem para fora. O poder da morte já foi quebrado por ele, e naquele dia vai ser quebrado na vida de outras pessoas também. Segundo sinal que vai acontecer lá no céu: ouvida a voz do arcanjo. Hoje de manhã nós ouvimos falar um pouco sobre o arcanjo. Na verdade, a Bíblia fala de anjos no plural, querubins no plural, serafins no plural, mas quando a Bíblia fala de arcanjo, a Bíblia fala de apenas um arcanjo, e ainda o cita por nome. Qual é o nome dele? Miguel. Mas eu acho interessante ler estas referências com vocês. Algumas delas foram lidas esta manhã. Vamos lá para Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, verso 1. Alguém pode ler para nós? Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Eu quero que vocês notem alguns fatos registrados aqui. Primeiro, Miguel é chamado o grande príncipe. É óbvio que isso já coloca diante de nós uma hierarquia entre os anjos. Não é? O príncipe tem mais autoridade do que os súditos comuns. Não é? Ele também é chamado o defensor dos filhos do teu povo. A profecia foi dada a Daniel. Qual era o povo de Daniel? Os judeus, Israel. Então Miguel aqui é chamado de defensor dos israelitas. Interessante essa nomenclatura, esse título que ele recebe. Por quê? Porque quando ele se levanta, haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. O que é que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja? Um tempo de angústia aqui na terra, a tribulação. Mas não como há em vários lugares e como ela é hoje pontual, mas ela será geral. E ela é dita aqui, uma tribulação como nunca houve. É óbvio que está sendo falado aqui a grande tribulação. E no período da grande tribulação, na primeira metade, Israel vai fazer um concerto, uma aliança com o anticristo. E graças a essa aliança, nós vamos ver mais tarde, no próximo estudo, quando nós analisarmos a tribulação, o templo vai ser reconstruído, os sacrifícios em Jerusalém vão ser novamente oferecidos diariamente. Mas no meio da tribulação, depois de 3 anos e meio, que o anticristo tinha feito uma aliança com os judeus, ele vai quebrar a aliança, e ele vai começar a perseguir os judeus. Vocês estão percebendo por que Miguel é chamado o defensor de Israel? Porque nesse tempo de angústia, Israel vai ser duramente perseguido pelo anticristo. Mas o arcanjo Miguel vai estar juntando o seu exército para lutarem a favor de Israel, para que essa nação não seja eliminada pelo anticristo
durante o período da tribulação. Vamos olhar para Judas capítulo 9. Carta de Judas, como só tem um capítulo, a gente só menciona o verso, né? Versículo 9. Alguém pode ler? Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Novamente nós encontramos aqui Miguel, agora sendo chamado de arcanjo. É importante observar que a palavra arcanjo ela é formada por duas palavras justapostas. A palavra arque ou arce e a palavra anjo. Por exemplo, na hierarquia da Igreja Católica, existe o bispo e acima dele o arcebispo. Então, esse prefixo arce indica superior. Na hierarquia angelical, existe anjo e arce-anjo ou, emendando, arcanjo. Então é um anjo superior, chefe dos anjos. E aqui ele diz, Judas menciona, que ele contendia com o diabo a respeito da posse do corpo de Moisés. Quando nós lemos Deuteronômio capítulo 34, nós vemos que Deus enterrou o corpo de Moisés e não permitiu que nenhum homem soubesse de onde ele tinha sido colocado. Vocês podem imaginar por quê? Idolatria. Com certeza ia virar, o túmulo de Moisés ia virar um objeto de idolatria. Peregrinações iam ser feitas. A mesma coisa quando os árabes fazem para Meca, os judeus fariam para o túmulo de Moisés, idolatrando Moisés. Antevendo essa possibilidade, Deus falou: não, eu vou enterrar. E ninguém sabe onde Deus enterrou. Arcanjo Miguel estava contendendo com o diabo. E o diabo falou: não, eu quero a posse do corpo de Moisés, justamente para promover idolatria em Israel. E novamente nós encontramos aqui o arcanjo Miguel defendendo os interesses de Israel, mas também acima de Israel os interesses de Deus em Israel. Então toda vez que o arcanjo Miguel é mencionado, ele está ligado a alguma coisa a Israel e defendendo os interesses de Israel. Vamos lá para Apocalipse capítulo 12. Versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos, se ele é um arcanjo, ele é o chefe dos anjos, então ele é o chefe do exército celestial. Pelejaram contra o dragão. O Apocalipse fala quem é o dragão. Antiga serpente. Porque quem é? Quem que é chamado de dragão? Satanás. Satanás. Por que ele é comparado com um animal mitológico, dragão, e com a serpente? Onde é que está o poder mortífero do dragão e da serpente? Um soltando fogo e o outro picando e injetando veneno na boca. Sabe como é que Satanás tem feito as suas ideias serem espalhadas pelo mundo? Por palavras, pela mídia. Pela mídia. Por isso que ele é chamado de serpente e dragão, porque as suas ideias estão sendo espalhadas, o mundo inteiro está ouvindo, vendo palavras sai da boca do dragão. Vamos continuar. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Agora os anjos do dragão, nós vamos ver no estudo com o seu Jair, são os anjos maus. São aqueles que abandonaram o seu estado original e se transformaram nos demônios. Peleja lá no céu. Satanás ainda tem acesso à presença de Deus ou não? Tem. O livro de Jó mostra isso. E Apocalipse 12 mostra isso. E o que ele faz lá na presença de Deus? Nos acusa. Ele acusa os eleitos de Deus. Ele acusa. Essa peleja
vai ser travada no meio da grande tribulação, depois de 3 anos e meio. E a Bíblia mostra que até o meio da tribulação, Satanás vai ter acesso à presença de Deus para fazer o seu trabalho de acusador dos irmãos. Mas vamos continuar a leitura. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. No meio da tribulação, como resultado dessa batalha espiritual, Satanás vai ser expulso completa e definitivamente do céu. Então, no meio da tribulação, Satanás não vai ter mais acesso à presença de Deus. Certo? Foi expulso, verso 9, o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Como resultado da expulsão de Satanás definitiva lá do céu, no meio da tribulação, os habitantes do céu vão dizer: ufa, que bom que ele não vai aparecer mais para cá, não é? Mas leiam o final do verso 12: por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. O céu vai festejar. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse vai ser o acontecimento que vai mudar o curso da história no meio da tribulação. A expulsão de Satanás definitiva e completamente do céu. Agora, os seus esforços, seus atos vão ser, ele vai ter só em mente, só focado a terra. Então todo o seu poder vai estar sendo descarregado aqui na terra. Por isso que a segunda metade da tribulação é completamente diferente da primeira metade. Na primeira metade vai haver uma paz relativa, um acordo entre o anticristo e Israel e o templo reconstruído e tal. Mas na segunda metade vai acontecer um fato lá no céu que vai determinar a mudança dos acontecimentos aqui na terra. É essa guerra lá no céu e a expulsão de Satanás definitivamente do céu. A partir daí não vai ter mais acesso ao céu. Então todos os seus esforços vão estar concentrados aqui na terra. Davi, Pois não. Aqui no final do Daniel 12 fala umas palavras que está muito lá no Apocalipse: todo aquele que for achado escrito no livro. É referente a Israel. Sim, referente a Israel, mas o Israel salvo. A parte de Israel que creu, e cujo nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Porque haverá judeus que não crerão também, eles serão condenados, né? Aí só está focalizando os judeus salvos, né? Certo? Mas por que eu estou falando? Diga, irmão. Você disse que ele não terá mais acesso ao céu, mas ele não foi expulso do céu quando... Ele foi expulso do céu. O senhor Jair vai dar mais detalhes em Isaías 14, Ezequiel 28, como lugar da sua habitação. Mas aí ele ainda tem acesso ao céu, e é isso que nós dizemos. O que ele vai fazer lá? Ele não mora mais lá, mas ele aparece de vez em quando lá, para acusar os salvos. Mas não tem um abismo entre o céu e o inferno, que seria para impedir? Bom, na verdade ele não está no céu, ele não está nem no céu e nem no inferno. Onde é que Satanás está? Está aqui na terra, presente, aqui. Então, ele está livre e ativo aqui, e como nunca esteve. Mas no período da tribulação, até a metade, ele vai estar dividido entre céus e terra, lá acusando os salvos, aqui aprontando das suas travessuras. No meio da tribulação ele é expulso do céu. Então agora, ele nem mora, e Deus nem vai permitir mais o acesso dele para acusar. Então a segunda metade da tribulação, a sua atenção está focalizada aqui no céu, aqui na terra. Então os sofrimentos da segunda metade serão muito maiores do que os da primeira metade, pela ação exclusiva de Satanás aqui na terra. Tá certo? Mesmo Jó, né? Ele compareceu. Exato. Jó mostra isso daí. Agora, por que eu estou citando isso daqui? Parece que não tem nada a ver com Miguel. Não, tem a ver sim, tem tudo a ver. Mais uma vez nós encontramos Miguel aqui na chefia do seu exército.
E por que no meio da tribulação? Porque ele sabe, nos planos de Deus, na segunda metade da tribulação, o anticristo vai quebrar o seu acordo com Israel. E ao invés de ajudar Israel, como ajudou na primeira metade, inclusive na reconstrução do templo, o anticristo agora vai perseguir Israel. Mas tem um defensor diante de Deus de Israel. Quem é? O arcanjo Miguel, defensor dos filhos de Israel. E no período da tribulação, ele vai ter muito trabalho por causa da perseguição do anticristo para com Israel. Certo? Dada a palavra de ordem de Deus, ouvida a voz do arcanjo, e eu entendo essa voz do arcanjo como o general reunindo o seu exército, dizendo: soldados, firmes aí, que agora nós vamos ter bastante serviço para fazer, em defesa de Israel. E ressoada a trombeta de Deus. Para que serve a trombeta? Proclamar, para anunciar. E ela anuncia a chegada de alguém importante. Quando você recebe, você não deve ter recebido nenhuma visita que antes da visita entrar na sua casa, uma trombeta foi tocada, né? Normalmente se faz isso para anunciando a chegada de um rei. Um rei. É verdade que para a igreja ele não virá como rei, ele virá como noivo. Mas a sua figura é importante. E a sua chegada é importante. E deve ser avisada. Mas sabe de uma coisa? Só nós da igreja ouviremos a trombeta tocar. E quando nós ouvirmos, nós vamos dizer: chegou a hora. Antes nós dizíamos: pode ser agora. Mas naquele momento em que a trombeta tocar, nós vamos dizer: é agora. 3 sinais lá no céu. Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. E depois desses 3 sinais lá no céu, o Senhor descerá aqui. Vamos fazer mais um intervalo, rapidinho, a nossa última aula, e depois nós vamos examinar o que é que vai acontecer no momento então da ressurreição e da transformação, do arrebatamento da igreja.